Eli, deixa eu te perguntar uma coisa. Em Atos dos Apóstolos, chega Pedro e começa a repreender todo mundo. A casa de Israel, vocês mataram Jesus. A quem ele se referia quando falava casa de Israel? Olha, desculpa. Quando chega Pedro, como é que chama? Pentecostes, né? E ele começa a repreender todo mundo e começa a dizer, não, acho que é versículo 36 por aí. Ele diz, é que a casa de Israel, vocês mataram Jesus e não sei o quê. Não, não, não. Aí vai. Aí vai. Já me perguntaram isso, acho que foi o Rubem. Em Atos 15, sim. Sim, Atos 2. 36. Atos 12, sim, está correto. Atos 12, 2. 2. 2:12? 2 no começo. Aqui vai. Já tenho a resposta, me permita. Sim. Tenho a resposta para isso. 2:2. 12. 2:36. Mas está certo. Sim, eu marquei, olha. Na verdade, eu marquei. Aqui está. Preste atenção no que ele está dizendo, Diego. Portanto, saiba com certeza, toda a casa de Israel, ou seja, Pedro está mencionando isso. Sim, mas ele não diz que eles estavam lá, nem que mataram o Messias. Sim, que este Yeshua, a quem vocês, ou seja, ele está se referindo àqueles que estavam ali, os judeus, a casa de Israel. Sim, mas está dizendo que eles estavam ali. Não está dizendo que eles estavam ali. Diego, não disse que ali. Saiba com certeza, ou seja, está dizendo Pedro que a casa de Israel dispersa vai saber, ou seja, vai conhecer já sobre o sacrifício expiatório. Saiba com certeza, porque eu não leio isso aí. Não, aí não. Vamos ver. Quando diz casa de Israel, fala em terceira pessoa. E quando diz que este Yeshua, a quem vocês aí sim está falando, está apontando para os que estavam ali, que eram judeus. No Pentecostes, estavam apenas judeus que tinham vindo de todas as terras. Sim, por isso os apóstolos falaram em línguas. Sim, então. Me parece. Lamentam pela casa de Israel, mas não dizem que estão lá. Está mencionando em terceira pessoa. Não, é que é muito. Esse argumento é forçado. Ninguém acredita, pois você aponta como se a Bíblia tivesse dedos. É isso. Não. Aqui diz, olha, eu leio para você, pastor. Portanto, saiba com certeza toda a casa de Israel. E nós sabemos, sim, pelas profecias e pela pergunta feita em Atos 1:6, quando o Messias ascende, que os discípulos perguntam, você vai restaurar o reino a Israel? Ou seja, fala em terceira pessoa. Não diz, restaurarás o reino de Israel? Mas sim, restaurarás o reino a Israel? Neste tempo, fala-se da restauração das 10 tribos perdidas da casa de Israel. Que bom que você mencionou, já haviam me perguntado antes. Portanto, saiba com certeza toda a casa de Israel. E aí, Jacó está falando em terceira pessoa, saiba a casa de Israel. Eles estão na festa, Eli, e vieram muitos de fora, gentios. Mas só havia judeus, pastor, só havia judeus. Lá diz que havia alguns judeus nesse capítulo, logo no começo. Vamos ver, onde? Claro. Basicamente, você está me dizendo que lá Pedro diz, vocês me ouvem aí na América Latina? Não. Mas não. Saiba. Saiba toda a casa de Israel. O que foi? Jacó. O que acontece é que agora, quando você mencionou que também havia, não judeus, ou seja, gentios, aí você já se contradisse, porque aqui diz, ouçam toda a casa de Israel, e lá havia gentios. Então você quer dizer que os gentios são israelitas também? Não, justamente aí está o meu ponto, que está dizendo vocês especificamente a casa de Israel. Não, mas eu não estou... Não. Não. Primeiro menciona a casa de Israel e define a terceira pessoa. Saiba a casa de Israel. E depois diz que o Yeshua, a quem vocês mataram. Entendi sua leitura, né? Minha leitura vou discordar um pouco, seria como, saibam que a casa de Israel matou Jesus. Basicamente diz isso. Não, esse é o problema. Esse é o problema, que não estamos vindo... Digo, saiba toda a casa de Israel que Jesus que vocês mataram. Na verdade... Leiam o versículo 14. Sim, me desculpe, o mais forte. O versículo 14... Leiam o versículo 14. Sim, mas o mais coerente é dizer isso. Como estão mencionando que Jeová estava divorciado de Israel e que o Messias deveria morrer por causa de Israel, para depois voltar a se casar com ela.
Seria mais prudente dizer, como diz aí o texto, ou seja, que por causa de Israel o Messias morreu? Não é outra coisa. Sim, por causa deles, por causa deles. Porque Mateus 15:24 diz: Eu fui enviado às ovelhas perdidas da casa de... A lógica de Christian é que leiamos um pouco mais. O versículo 22, Jacó, eu li todo o Novo Testamento, faz 53 anos que leio a Bíblia. diz varões israelitas. Ouçam, Exatamente. deixa eu te dizer por quê. Deixa eu te dizer por quê. Deixa eu te dizer por quê. Porque no momento em que o Messias morre, como Paulo diz ali, já não há judeu nem grego, agora todos são novamente um povo, Israel. Sim. Como assim? Aqueles dois paus Como assim aqueles dois paus? tinha separado. Paulo diz isso. Agora, na sua morte, sim, agora já não são dois povos, mas voltam a ser um só, sim, e nunca mais voltarão a ser dois povos. Por isso, Por isso Pedro lhes diz, varões israelitas, já não judeu, nem grego, nem gentio. Todos, tanto os que estão ali da casa de Judá, como os que estão expatriados, já todos são israelitas outra vez. mas também, Qual é? Vamos ouvir o argumento de Jacó. o versículo 22 diz explicitamente: homens israelitas, ouçam estas palavras. Que versículo? Sim. Porque são israelitas? Você é israelita? Mas deixa ele terminar. Ele. O dele. Deixa ele terminar. O dele. Diz Jesus que esteve entre vocês com maravilhas, prodígios, sinais, como vocês mesmos sabem. Ou seja, aqui Jesus está falando com os israelitas. Eu assumo que ele está se referindo aos judeus. Sim, você é israelita? Sim. Você não deveria mais se chamar judeu, mas sim israelita. Sim, venha também para Israel. Curiosamente, toda a literatura rabínica não fala em judeus, mas sim em vir para Israel. Ou seja, você já deveria ter perdido sua identidade judaica com a morte do Messias, mas não acredita nele. Desde esse momento você já é israelita, porque aqui o povo é separado, certo? Lá, após o reinado de Salomão, Já volta a ser um só? Não. Antes de Jesus, os judeus também eram chamados de Israel. Antes de Jesus, não, sempre. nunca deixaram de ser, mas passaram a se identificar mais como judaicos. Sim, por causa da identificação externa, Quem vai chamar os judeus de judeus serão os romanos. Exatamente. assim como quem chamou os discípulos de cristãos não foram eles mesmos, eles não se chamaram de cristãos. Por isso nós negamos o cristianismo como religião. Os discípulos não se chamaram assim, sim, mas não diz que eles são como nós. Eu entendo como um nome externo. Como? Sim, não entendo qual é a confusão. Você mesmo disse que, então se não há judeu nem grego, qual é a sua insistência em se sentir israelita? Pois é justamente isso, Jacó, que a divisão dos dois povos é eliminada e todos voltam a ser um só, tanto os que estão lá, a casa de Judá, quanto os israelitas que vão ser trazidos. Você diz que sou israelita, mas afirma que não há judeu nem grego. Em que perdão? Digamos, não há judeu, não há grego, não há nada. Claro, está te dizendo Jacó, se já não há judeu, já não há grego, já não há nada, para que você quer ser de Israel? É isso que ele está te dizendo. Não, já não há judeu, ou seja, o judeu deve deixar de se chamar judeu e o gentio, ou seja, nós israelitas dispersos deixamos de ser gentios, certo? Ali Paulo diz, vocês quando eram gentios, certo? Então, se você ler Jacó, eu digo aos cristãos, ontem eu dei um exemplo para eles. Se você ler, por exemplo, a carta aos Efésios, o que Paulo diz aos Efésios, certo? Falando sobre predestinação, sobre eleitos, sobre linhagem, sobre esperança, sobre promessas, isso ele não poderia ter dito a pagãos, isso ele não poderia ter dito a israelitas. Falando com eles, faz sentido. Como assim? Judeus são israelitas. Por definição. Então, até Paulo está me dizendo, judeus, vocês já não são judeus, são israelitas. Sim, ou seja, no sentido de... Por exemplo, você se identifica como judeu no sentido de nação e no sentido de religião. Ou não, estou dizendo, nós judeus nos chamamos de Israel, filhos de Israel, em toda a nossa literatura por 2000 anos até hoje, também antes de Jesus. Até Paulo não trouxe novidades para o judeu. Como? Não vejo esse como o caminho? Não é que todos se tornaram israelitas?
Aqui o que Paulo está dizendo é outra coisa. Ele está falando sobre a lei, está falando sobre a fé, está falando de outros assuntos. Ele não está falando que agora faz parte de um povo chamado Israel. Claro que ele disse isso. Como não? Ele disse isso para eles. Disse: Vocês antes estavam afastados da cidadania de Israel? separados dos pactos e promessas. Paulo está falando com os gentios como se fossem israelitas. Como se fossem israelitas. Falando de pactos, de promessas, de linhagem, de descendência, de... Leia Efésios. Olha, em Efésios, deixa eu ler para você. Olha, aqui eu marquei. Sim, em Efésios. Sim, em Efésios 1, versículo 4. Assim mesmo nos escolheu, Paulo diz aos Efésios, nos escolheu, ou seja, uma nação escolhida. Como você pode falar com pagãos adoradores de Ártemis sobre uma lição? Versículo 7 de Efésios 1. Nele temos redenção, porque os efésios pagãos seriam redimidos se eles não tinham pacto nem promessa. Efésios 1, 11. Nele também recebemos herança, tendo sido predestinados. Os efésios pagãos não foram predestinados, ou seja, está falando de um contexto israelita. Claro. Bom, mas Eli, sinceramente, eu nunca vi a Bíblia ser tão distorcida como você acabou de fazer em 1 segundo. Isso está falando... Aqui diz, pastor. Mas sim, o que acontece é que os cristãos não estavam lendo direito. E eu posso citar o texto 13, Efésios 1, 13. Nele também vocês, tendo ouvido a mensagem da verdade, a boa notícia da sua salvação. Mateus 1, 21, Yeshua veio para salvar o seu povo Israel. E depois em Efésios 1, 18, já que foram iluminados os olhos do seu entendimento, para que conheçam qual é a esperança para a qual foram chamados. Esperança. O que Paulo disse em Atos 26, 7, esperança diante do rei Agripa. Esperança que as nossas 12 tribos hão de alcançar servindo. Sim, a Hashem. Posso citar todos os versos em que Paulo fala com ele. Eli, vamos parar de falar com o convidado Jacobo? Sim, sim. Vai em frente, que não. O Christian também quer acrescentar algo faz tempo. Obrigado. Sim, o que acontece aqui é que, por exemplo, quando foi lida, quando foi comentada a citação sobre já não haver judeu nem grego, se continuarmos lendo esse texto, ele diz que todos nós somos um no Messias. Então, o que acontece? Esse um ao qual está se referindo é que já temos uma identidade que é ser parte de Israel, porque isso é o que não foi muito bem compreendido na teologia cristã. Quando os discípulos falavam sobre isso, por exemplo, vemos isso em Pedro, quando ele diz que agora vocês são uma nação santa, um sacerdócio real. Ou seja, como é que ele vai dizer isso para gentios? Se isso foi dito primeiro para Israel, isso está em Êxodo capítulo 19, portanto ele cita isso novamente. Por quê? Porque agora já foram perdoados de seus pecados através do sacrifício do Messias. Portanto, ao serem perdoados de seus pecados, voltam a recuperar esse sacerdócio real, essa nação santa que é Israel, a identidade que nós temos agora como se chama? A identidade que agora nós assumimos no Messias é de que somos Israel, que voltamos a tomar aquilo que havia sido perdido. Por isso o irmão Eli havia comentado que assim Israel se misturou entre as nações, assim como quando a carne é desfiada, se misturou completamente e está por todo o mundo. Então, seu microfone está desligado, irmão Eli. Obrigado. Efésios 3:8. A mim, Paulo, que sou o menor de todos os santos apóstolos, foi concedida esta graça de anunciar entre os gentios. Não aos gentios, foi-me concedido anunciar. Lá em Gálatas 2:8, Paulo diz a Pedro: você aos judeus, eu aos gentios. Sim, foi-me concedido anunciar entre os gentios. Você conhece Amós 9, Jacó? Não. Deixa, eu leio para você. Me permite um momentinho. O que aconteceu, pastor? Deixa, eu leio para você. Amós 9, nunca houve um dia como hoje. Olha, Amós 9. Porque darei a ordem para sacudir a casa de Israel, certo? Entre os gentios, como se sacode areia numa peneira e nenhuma pedra cai no chão. Amós, a casa de Israel sacudida entre os gentios. Assim como diz Paulo na notícia,
Não, nós dizemos. Eu te digo, a graça de anunciar. Tá claro? Não mais? É como uma rede. É como uma rede e você coloca as cascas e o grão. E quando depois de ter colocado bem, você tira a seca e depois não dá para ficar tirando cada casquinha, é muito difícil. Então você coloca como numa rede em que filtra, porque você mexe na rede. Você mexe para direita, esquerda, como se estivesse sacudindo. E assim o grão sai de novo. Então, Os gentios pagãos caem e os gentios israelitas ficam na rede. Israel está entre as nações, disperso, mas o que dizíamos é que ele os traz de volta, os tira das nações para trazê-los de volta. Esse é todo o ponto. Ele está nos atraindo neste tempo. Sim, o Estado de Israel já voltamos para nossa nação. Sim, exatamente. O povo judeu somos israelenses. Você está certo. Sim, mas deixa eu ler. Permita-me, deixa eu ler. Isaías, Você está me dizendo que diz, não, bom, não há judeu nem romano, desculpe, não há judeu nem grego, mas vocês dois são israelitas, tanto os judeus quanto os gregos, dizendo que os judeus já éramos, bom, mas não há homem nem mulher. exatamente. Isso se refere a todo o tratamento que a cultura judaica tinha em relação à mulher. Já vamos dizer assim para não? Não era como hoje. Sim, antes quem mandava era o homem. Agora quem manda é a mulher. Ou seja, tudo ficou meio curioso, sim. Mas é a mesma frase. Isso está em Gálatas 3. Sim, por isso, Ou seja, já não há homem nem mulher. já todos somos. Já não há livre nem escravo. Já não há livre nem escravo. Por isso não há judeu nem grego. Você tenta explicar isso? Bom, são israelitas, não há escravo nem livre. Ok, não há homem nem mulher. Então aqui não está falando que agora são um povo, etc. Mas sim que está falando da fé, está falando de um tema que é exatamente, Você deixa o seu judaísmo e se converte à fé. sim, você volta para a fé. Na fé, mas pela redenção de Yeshua. Alguém deixa de ser mulher ou homem. Aqui ele está falando de outro assunto. Aqui Paulo não está falando se você agora faz parte de Israel. Como eu disse, não faz sentido que ele diga ao judeu: Judeu, você não é mais judeu, agora você é de Israel. What? Pelas coisas já somos Israel. Por isso ele os chamou de varões israelitas. Por isso ele os chamou de varões israelitas. O que acontece aqui é que não é tanto isso, mas, ou seja, Jacó não é tanto isso, mas, na verdade, o que está dizendo é já, não façam distinção ao rejeitarem aqueles que estão se aproximando, porque são um só, são Israel, todos são Israel, que não exista essa distinção ou essa, por assim dizer, discriminação, no sentido de dizer, não, eu sou judeu, só eu, e você é gentil, afaste-se, não. Mas que já não deve haver essa divisão, mas todos são um só. Todos são filhos do Eterno e ser seu filho é ser Israel. Concordo que esse final é o que Shaul propõe, embora eu tenha dúvidas. De fato, alguns colocam dessa forma, e até acadêmicos dizem que essa é a intenção de Shaul. Shaul escreve em 1 Coríntios que as mulheres devem ficar em silêncio nas igrejas, então não é tão simples assim, certo? Aqui o ponto trata mais de um aspecto religioso do que nacional, pelo menos é como entendo. Bom, Pastor Miguel, vamos encerrando. Foi um prazer, Jacob, ter... Gusto. E olha, ele quer refutar todo mundo, se aparecer ali Rambam, ou seja, ou Rashi, ele refuta também, não tem problema. O que eu ia dizer? Bom, estão convidados, o mesmo para o doutor Levi, hoje não, porque já estou cansada, minha mente não aguenta mais, 7 horas que estamos aqui, mas outro dia, com prazer, vamos recebê-los aqui. Que dia pode Jacó? Que dia pode Jacó e Levi? Eu preciso me retirar, então um abraço, obrigado pela paciência e pela decência. Saudações. Muitas bênçãos, que Deus te abençoe. Ok. Assim, o assunto terminou muito bem, só que